E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, 23ª rodada, 23ª rodada que começou já no meio da semana, né? Eu comentei um pouco sobre os jogos do Atlético Mineiro e Botafogo, 2-1 para o Atlético, né, para o Galo, e o jogo entre o Coritiba e o Corinthians, que o Corinthians venceu por 1-0, né? Eu já comentei isso no podcast da semana passada, mas vamos aos jogos do final de semana, porque o campeonato tem um novo vice-líder, e o São Paulo tem tudo para terminar essa semana como líder do Campeonato Brasileiro, porque tira uma partida de atraso contra o Goiás. Partida essa que, quem não se recorda, é da primeira rodada, né? Uma partida que foi muito polêmica, né? Minutos antes da partida, o Goiás testou vários jogadores positivos para a Covid e aí a partida acabou sendo cancelada. Mas você vê quanto tempo passou, né? A gente já está na segunda rodada. Quanto tempo passou para tirar essa partida do calendário? Está apertado, né? Tá difícil e só agora essa partida vai poder acontecer, vai ser nessa semana. Então, o São Paulo tem tudo, né? Já perdeu algumas oportunidades pelo caminho, né? Dois empates recentes e de liderar o Campeonato Brasileiro. Agora na vice-liderança e tem tudo para terminar essa semana no topo da tabela, tá? Na ponta da tabela, porque o Atlético Mineiro não tem mais partidas de atraso e o São Paulo tem duas rodadas de atraso, né? Então tem um- uma vantagem muito boa a seu favor, porque joga contra o Lanterna também. Além de viver uma boa fase, além do ataque estar em dia, o São Paulo pega o Lanterna do campeonato, que já surpreendeu o Palmeiras em partida recente. Então tem que tomar muito cuidado, é uma partida muito perigosa. Mas enfim, vamos ao jogo do São Paulo dessa semana, porque o São Paulo venceu o Bahia na Fonte Nova, 3-1. É um resultado, na minha opinião, até de um pouco inesperado, tá? Não pela questão do, das últimas partidas do São Paulo, porque mesmo empatando, o São Paulo jogou bem, o São Paulo vem jogando bem, né, as últimas partidas, mas o Bahia é o time do Mano Menezes, tá? E o Mano Menezes tem um retrospecto a seu favor de conseguir montar bons times defensivamente, tá? E contra um time do São Paulo, era natural, tá, que o Mano Menezes fosse montar um esquema tático um pouco mais forte defensivamente. Isso se comprovou no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo terminou empatado, parecia que tudo se encaminharia aí para uma partida bem morna no segundo tempo e isso não aconteceu, tá? O segundo tempo foi bem agitado. Aliás, no primeiro tempo, o Bahia ficou na bronca por uma possível, tá, penalidade de uma saída de bola do Volpe. Ele acabou acertando o Hernando, né? E para mim foi pênalti, tá? A arbitragem não marcou, mas a saída do Volpe é muito displicente, tá? Ele nem toca na bola, ele sai meio estabanado, dá um pulo e acaba acertando o rosto, o joelho, enfim. Parece que ele acerta a mão na cabeça e meio que dá uma joelhada na barriga do Hernando. Então, para mim, foi pênalti, cara. Assim, apesar da arbitragem entender que não foi, eu acho que é aquilo que eu falo. Assim, por mais que não haja intenção, é o acidente de trabalho. Tá? Você, ao sair da forma que o Volpe saiu do gol, você assume um risco. Tá? E se ele acertasse a bola, não seria absolutamente nada. Aí sim. Mas que eu acho um pouco errado, né? Porque às vezes você acerta a bola e você coloca em risco a integridade física do outro atleta. Então, peço perdão aqui, galera. Tá passando um helicóptero aqui. Pronto, já fez o silêncio. Desculpa, é assim, vida de quarentena é assim. Passa ambulância, passa helicóptero e o som chega forte aqui pra gente. Mas só para continuar o raciocínio, né? Eu acho que apesar de bem intencionado e o goleiro não tem muito o que fazer, tem que pular para a bola, é o acidente de trabalho, tá? Se tivesse acertado a bola, claro, não seria absolutamente nada, o que eu discordo em alguns lances. Nesse caso, não, eu acho que ele foi para acertar a bola e ele, como goleiro, tem que pular. Se tivesse acertado a bola, acho que não seria nada. Mas, como não acertou, eu acho que ele assume o risco e coloca em risco a integridade física do adversário, né? E acabou acertando. Falei, parece que é difícil, né? Os ângulos de câmera não ajudam muito, mas rolou acertou a mão no rosto do Hernando e o joelho na barriga, no abdômen. Então
para mim foram dois pontos de contato e para mim foi pênalti, tá? A arbitragem entendeu que não foi. O Bahia, obviamente, fica na bronca, porque no primeiro tempo não aconteceu nada, né? Um ou outro lance de mais perigo, mas se o Bahia sai com um resultado positivo, o jogo para o Bahia poderia ter sido outro, né? O Bahia poderia ter tomado uma postura defensiva muito mais forte no segundo tempo, tá? Já jogando em casa, com um placar favorável, se retrancaria muito bem e talvez o resultado da partida pudesse ter sido diferente. Agora isso não aconteceu, né? Eu acho que o- as reclamações do Bahia são justas, tá? Porque para mim, repito, foi pênalti. A arbitragem entendeu que não foi, mas é o que eu falei. O Volpe ele assume o risco, tá? Ele pula, ele sai, tem uma falta de comunicação com a zaga, ele sai de forma errada e acaba acertando o adversário. Então, para mim, eu acho que foi uma marcação. Não condeno, lógico, a arbitragem pelo lance, mas o resultado da partida poderia ter sido outro, né? Eu acho que essa é a grande reclamação do Bahia e eu concordo nesse aspecto, tá? Mas no segundo tempo só deu São Paulo, tá? Pelo primeiro tempo e tirando essa marcação e pelo segundo tempo, eu acho que pelo primeiro tempo valeria o empate, né? Até a vitória do Bahia. Pelo segundo tempo, acho que prevaleceu o São Paulo, né? O Bahia fica na bronca e com razão, mas teve um tempo inteiro, tá? Para buscar um resultado, uma vitória ou até jogar pelo empate, porque o time do São Paulo é muito perigoso e sofreu um apagão, tá? Sofreu um apagão. O Luciano faz um gol de bicicleta, o primeiro gol do São Paulo. Aliás, não foi nem. Se fosse na Europa, eles nem dariam o gol do Luciano, né? Teriam dado o gol contra do Juninho, porque a bola ia sair e, e ela desvia no Juninho e entra, né? Se não fosse o Juninho ali, a bola não ia entrar. É porque eu falei, se fosse na Europa, acho que a arbitragem teria dado gol contra, mas foi gol de bicicleta do Luciano, belo gol, e o Bahia teve um lance, né, semelhante, um, uma bicicleta, eu esqueci de quem foi, peço perdão, mas teve uma oportunidade também e o Thiago Volpe defendeu muito bem, né? E o Luciano foi muito feliz, que fase que vive o Luciano. Quando a fase é boa, é aquilo que a gente sempre fala, né? As coisas acontecem com muita naturalidade, né? Impressionante o bom momento que vive o Luciano, né? Um cara que já passou por um momento de baixa, até um pouco contestado pela torcida e agora está voando. É impressionante é, a, a, as atuações do Luciano partida após partida, né? E não só ele, tá? O São Paulo vem vendo um bom momento com vários jogadores, né? Fazendo muitos gols. Então, o São Paulo abre o placar com essa bicicleta do Luciano, depois o, o Bahia, que eu falei, o Bahia sofre, né, sente o golpe, né, sofre um apagão, a gente pode dizer assim, né, tem dificuldade de marcar essa intensidade do São Paulo, né, impressionante a intensidade que o São Paulo consegue colocar, né, porque é um primeiro tempo muito apático, parecia que ia terminar empatado e de repente começa a pôr intensidade no jogo, começa a pôr velocidade no jogo e às vezes quando o adversário sente o golpe é fatal, né? É fatal, é difícil de você conseguir reagir com um time que joga de uma forma tão vertical contra o São Paulo. E aí a bola pune, o Arboleda amplia a vantagem com um gol de cabeça numa cobrança de escanteio e depois para fechar a conta o Reinaldo faz um belo cruzamento, né, para o Luciano e o Luciano chutou rasteiro para fazer o terceiro gol. O Bahia tentou ainda descontar, né, diminuir o prejuízo com um gol do Cleison, né, o cruzamento do Nino e o gol do Cleison, mas ficou por isso mesmo, né, já era tarde, aí já não dava tempo para qualquer tipo de reação, mas a bronca do Bahia, obviamente ficou por conta de uma penalidade não marcada, mas o segundo tempo também não fez absolutamente nada para merecer, né? É impressionante como o São Paulo conseguiu reagir diante de um primeiro tempo fraco, consegue dar a resposta e o time faz 3 gols, né? É isso que chama muita atenção. O time faz muitos gols, esse time do São Paulo, né? Eu acho que se tem alguma coisa que vinha prejudicando muito o São Paulo, tá, nos últimos anos, era a questão de fazer gols, né, de pôr a bola para a rede. E agora o São Paulo em estado de graça, né, faz muitos gols esse time do São Paulo. É um time que tem muita confiança, tá, para fazer
para marcar gols, né, que não está sentindo a pressão. E a fase é boa, né, encontra em alguns dos seus jogadores uma fase excelente, né, o Brenner, o próprio Luciano. Então acho que é uma grande partida do São Paulo. Chega aí a vice-liderança, o Bahia numa situação complicada, a gente pode dizer assim, na tabela, porque tem 28, tá em 12º, mas tem 28 pontos e tá a 4 pontos do Vasco, que está na zona do rebaixamento. Então a vida do São Paulo não tá fácil. São Paulo não, perdão. A vida do Bahia não tá fácil. E do São Paulo, que eu falei, né? Tem tudo, mas absolutamente tudo para terminar essa semana no topo da tabela. Então acho que tem que focar, né? Eu comentei, né? Deixou passar duas oportunidades recentes aí em dois empates. A gente pode dizer que sentiu sim um pouco da pressão. Agora acho que é espantar essa pressão, jogar focado, porque o Goiás é aquele time que é o que eu falei, né? O Goiás tá aprontando, né? O Goiás tá danado nas últimas rodadas, né? Uma vitória contra o Palmeiras, depois um empate. Então tá querendo aprontar o Goiás, né? E acho que o São Paulo tem que tomar muito cuidado, porque essa é a típica partida que é, é, o São Paulo pode ser surpreendido, né? Um jogo do Goiás totalmente defensivo, apostando num contra-ataque mortal, e isso pode acontecer, né? Essa é a típica partida onde isso pode acontecer, onde o São Paulo pode ser surpreendido. Então acho que vai ter que tomar muito cuidado. É uma partida, apesar de parecer muito fácil, porque joga contra o Lanterna, um time que vive um péssimo momento, mas vem mostrando, nesse momento, que quer reagir. Vem mostrando que está querendo aprontar. Então é uma partida perigosa e o São Paulo vai ter que, acho que fazer valer, né, o seu fazer prevalecer, né, o seu estilo de jogo agressivo, vertical, e não pode dar chance ao azar nessa partida contra o Goiás. Tá? Tem a chance de chegar no topo da tabela e eu acredito que termine aí, quando tirar todas as partidas de atraso, eu acredito sim que o São Paulo vai terminar como o campeão do primeiro turno, tá? Vamos, vamos seguir, vamos falar de Internacional, porque o Internacional, o Flamengo é o terceiro colocado, mas o Flamengo tem uma partida contra o Grêmio, não vai acontecer nessa rodada, tá? Essa partida vai acontecer depois, ainda pendente essa partida. Então o Flamengo e o Grêmio vão ficar com uma partida a menos. Mas o Internacional, o quarto colocado, empatou com o Atlético Goianiense. Mais uma partida em que o Internacional não consegue render. Mais uma partida em que o Internacional encontra dificuldades, né, de encontrar o seu jogo, de encaixar o seu jogo, de impor o seu ritmo de jogo. É um time futebol um pouco moroso, parece muita falta de confiança, e isso se refletiu no Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo teve a melhor oportunidade, né, da partida, uma penalidade a seu favor, e o Thiago Galhardo acabou não convertendo. A cobrança eu acho que foi até boa, tá? Do Galhardo no lado esquerdo, né? Lado direito do goleiro Jean, mas o Jean foi muito bem. Tá? Aliás, o Jean foi bem na partida, né? Que o Internacional acho que teve as chances mais perigosas da partida, apesar de um jogo pouco intenso, de pouca inspiração, mas o Internacional teve as grandes oportunidades da partida e o Jean foi muito bem, né, nessa partida. É impressionante como conseguiu render o Jean nessa partida. E o Thiago Galhardo, o segundo, curiosamente, né, o segundo penalidade que ele perde, né, em sequência. Né? Teve a decisão das penalidades na Copa do Brasil contra o América, perdeu a primeira cobrança e agora perde mais uma, essa contra o Atlético Goianiense. Tá? O Inter estava até melhor na partida, mas aí o Moledo toma o segundo cartão amarelo e é expulso. E aí o Atlético Goianiense naturalmente, jogando em casa, naturalmente cresce de produção, tenta buscar alguma coisa ali, mas não. Acho que a grande oportunidade do, do Atlético, o Marcelo Lomba foi muito bem, tá? Num lance que o Zé Roberto saiu cara a cara com ele, o Marcelo Lomba foi muito bem na saída. E para fechar a conta, né? O Fernandes,
um chutaço, né, e uma defesaça do Jean, por isso que eu falei, né, o grande destaque da partida talvez tenha sido o Jean. Uma partida que, repito, do Internacional, pouca inspiração, pouca criatividade, pouca criação, mas as grandes oportunidades da partida foram do Internacional, né, e o Jean foi muito bem, a principal delas, a defesa do pênalti, repito, não foi uma cobrança ruim do Thiago Galhardo, mas o Jean saiu muito bem se antecipou muito bem, né? O Thiago escolheu o canto e bateu forte, né? E o Jean fez a mesma coisa, né? Não estou querendo tirar o mérito do Jean, claro, ele deve ter estudado, deve ter feito a leitura, né, do posicionamento do Thiago Galhardo para fazer essa defesa, mas se ele tivesse esperado para ver onde é que o Galhardo ia bater, ele não teria chegado na bola. Então não dá nem para condenar. Eu acho que foi uma boa cobrança, mas o Jean foi muito bem na partida, no lance e na partida. Então tá de parabéns o goleiro do Atlético Goianiense e o Internacional. Mais uma partida em que o Internacional não consegue vencer. É difícil a vida do torcedor colorado. O Internacional não consegue dar uma sequência, tá? A gente não vê, eu acho que uma melhoria no time do Internacional. Parece que, como eu falei, é um jogo muito moroso, né? Você não vê reação, parece que passa rodada após rodada e partida após partida. O Internacional parece meio apático, parece meio distante, né, dos jogadores, né? Parece que toda aquela adrenalina que o time viveu com o Kudê parece que se esgotou, né? Então acho que tá faltando mais isso, né? Que o time tem capacidade para jogar mais, isso a gente sabe, isso a gente já viu. Agora, o que falta é vibração, falta vontade, falta entrega. Eu acho que isso que talvez o Abelão, o Abel tenha tá devendo, né? Nesse aspecto motivacional, né? De pilhar os jogadores, de trazer confiança aos jogadores, talvez seja esse o principal aspecto onde o Abel tá falhando, tá? Porque é um time muito conservador, né? Não é um time que agride o adversário, que coloca a intensidade no jogo, que deixa o adversário tenso a partida inteira. É um adversário que cria uma ou outra boa jogada. O Thiago Galhardo não vive um bom, agora sim, né? Eu acho que ele não está vivendo um bom momento e, e precisa reencontrar a confiança, né? O time como um todo, não só o Thiago Galhardo, passa principalmente pelo Thiago Galhardo, mas o time como um todo precisa passar por um processo de recuperar a confiança, tá? E muito disso acho que vai da conversa com o Abel, um cara experiente. Eu acho que ele tem que passar essa confiança para os atletas, porque tecnicamente é uma equipe que já se provou. Acho que o Internacional não tem que provar nada para ninguém. Agora está devendo. Está devendo principalmente, acho que esquema tático é uma coisa que vem com o tempo. Acho que à medida que você recupera a sua confiança, as coisas começam a acontecer. Agora, tá devendo, tá no aspecto emocional, tá devendo no aspecto da entrega, da garra, da vontade, da intensidade. Eu acho que nesse aspecto tá devendo muito o time do Internacional e é mais uma rodada que o torcedor colorado amarga aí, fica na expectativa de ver uma vitória, de ver o seu time recuperando a confiança e fica aí num empate, mais uma rodada em que o Internacional vê, né, os seus rivais que estão logo atrás se aproximando, tá? E agora está empatado em pontuação com Palmeiras e Santos, tá? Os dois vêm na cola, os dois estão embalados e eu já pulo agora para o Palmeiras, tá? O Palmeiras 3-0 para cima do Atlético Paranaense, um resultado que para mim não é surpreendente, obviamente, porque o Palmeiras vem numa sequência muito boa e vários jogadores que estavam afastados, que estavam em isolamento por conta de Covid, já se recuperaram. Agora assusta porque o Atlético vinha num bom momento, tá? Vinha de 4 vitórias consecutivas, tinha conseguido aí uma certa arrancada nesse momento da temporada e agora encontrou um time extremamente sólido, extremamente confiante, um time com muita intensidade e com muita confiança, que é o Palmeiras, tá? O Palmeiras vinha desfalcado, talvez a grande chance do Atlético fosse encontrar um Palmeiras desfalcado, mas, repito, já deu tempo para vários jogadores se recuperarem, né, da Covid, e o Furacão, esse sim, encontrou um problema justamente por conta da Covid, tá? Vários desfalques no Furacão,
né, o Santos, o Jandrei, né, o Nicão, o Giovânio, então muitos desfalques, tá, no time do Atlético, e foi difícil segurar o Palmeiras, né, com o Atlético com força máxima, eu acho que já ia ser complicado. Um Atlético desfalcado contra o Palmeiras parcialmente titular, com sua força máxima, foi um prato cheio aí para o Palmeiras, tá? Os dois times que jogam na grama sintética, e o Palmeiras prevaleceu, né? Desde o primeiro momento, o Palmeiras foi superior e a lei do ex valeu e valeu muito. Valeu demais, porque o Rony fez 2 gols, né? E que momento, que fase que entra o Rony agora no Palmeiras, né? O Rafael Veiga, que não jogou ainda por se recuperar da Covid, né? Não vivia até então um grande momento, uma fase muito goleadora no Palmeiras, e agora o Palmeiras encontra uma segunda opção, né? O Rony vinha sendo muito cobrado pela torcida, né? Veio a peso de ouro no Palmeiras e não marcava gol de jeito nenhum, agora desandou, né? Agora desembestou a marcar gol, e nada melhor que encontrar o seu ex-time para fazer a lei do ex valer, né? Então é impressionante a fase que vive. O primeiro gol do Palmeiras sai com o Patrick de Paula, que vem reencontrando a confiança, que vem se recuperando, né? Passou por uma fase, algumas polêmicas, né? Parecia que vários boatos rolaram de que estava fazendo corpo mole, enfim, subiu a cabeça, né? O estrelato, e agora reencontrando o seu bom futebol, né? Encontra aí diante de tantos desfalques, ele reencontra o seu espaço e volta a atuar em grande nível. Tá? O Rony faz o segundo gol, um gol estranho, né? Um gol que o Gabriel Menino dividiu na área, a bola sobrou para ele, né? Quase em cima da linha, ele cabeceia para o gol, e depois ele, um, mais um gol de cabeça, né? Ele, cruzamento na área, e ele marca de cabeça, faz o terceiro gol. O Palmeiras teve a grande chance de ampliar o placar em duas grandes oportunidades. O Gabriel Silva perdeu gols que um centroavante não pode perder, né? É impressionante os dois lances. Ele perdeu praticamente embaixo do gol, e o prejuízo do Atlético só não foi maior porque o Gabriel Silva não teve essa frieza para ampliar o placar, né? Podia terminar tranquilamente 5-0 essa partida. É complicado, né? Pro Atlético, fez, eu acho que o que dava diante das adversidades, mas pegou um time que está em estado de graça, né? O Palmeiras com o Abel Ferreira, eu acho que começa a adotar aquela postura que todo torcedor palmeirense estava esperando. Tá? Há muito tempo o torcedor palmeirense estava esperando isso. Um Palmeiras com intensidade, um Palmeiras que agride o adversário, um Palmeiras que não que relaxa, né? O Palmeiras que não recua depois que marca o seu primeiro gol, porque isso era muito comum na era Felipão, na era Luxemburgo, né? Faz um gol e aí o time recuava, né? Perdia um pouco de intensidade. E essa era uma cobrança de longa data do torcedor palmeirense, né? De manter a intensidade, de continuar agredindo. O Palmeiras, obviamente, fez 3 gols, e naturalmente aí sim tira um pouco perde um pouco de intensidade, mas pô, são 3 gols de vantagem. Aí você construiu já a sua vitória. Fazer um gol e recuar não é garantia para ninguém. Tudo bem que o Palmeiras sempre foi muito bem defensivamente, agora não é garantia para ninguém. Pode sair um gol como aconteceu no Goiás, né? Um golaço, um gol inesperado, isso pode acontecer, né? Isso é passível de acontecer, essas coisas do futebol. Então, o Palmeiras do Abel mostra ser um time, isso já desde o Andrei, né? Isso antes do Abel, desde a saída do Luxemburgo assumindo o Andrei, o interino, o Palmeiras já começa a mostrar esse perfil, né? Um perfil agressivo, um perfil de buscar o gol, buscar 2, 3 gols, e aí sim descansar, e aí sim recuar um pouco mais, né? Se preservar um pouco mais fisicamente. Então, eu acho que o Abel Ferreira chegou aí adotando o estilo do Andrei, porque não tinha muita escolha, e agora ele começa a pôr o seu perfil dentro de campo, o seu perfil, né, de ser ofensivo, de ser agressivo. Foi por isso que ele foi contratado, foi por esse estilo, né, que o Palmeiras foi buscar ele na Grécia. Então, o Palmeiras começa a viver um momento que o torcedor vinha esperando há muito tempo.
tá? Vinha cobrando há muito tempo, há muitas passagens de treinadores, o torcedor palmeirense cobrando isso, né? E a gente começa a ver se vem título ou não, isso só o tempo vai dizer. Agora que o perfil de jogo começa a, a, a condizer com aquilo que o torcedor vinha esperando há muito tempo, isso sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que faz um excelente trabalho, né, o Abel Ferreira no Palmeiras, e isso associado com grandes discursos, né, o Abel Ferreira dando entrevista, eu acho que é um espetáculo à parte. É impressionante como fala bem nas entrevistas o Abel, né? Diz que é, é, gosta de que os atletas escutem ele, mas que com ele não é ditadura, não. Com ele é uma democracia. Ele gosta de ouvir também os atletas. E eu acho que esse é o caminho, né? Essa troca de experiência e de informação. Ele vê o jogo de fora e ele, obviamente, passa essa informação para o atleta. E ele espera que o atleta dentro de campo dê a resposta do que está acontecendo para ele, para que ele para que ele consiga encontrar uma opção, uma alternativa. Então acho que é muito interessante, tá, esse perfil do Abel, essas entrevistas que ele vem dando, e o Palmeiras num momento muito bom na temporada. Teve um tropeço ali contra o Goiás, mas era algo esperado, né? Porque estava muito desfalcado. Então o Palmeiras começa a se reencontrar e começa a volta, né, a vencer e vencer muito bem, tá? Vamos falar rapidinho de Santos agora, né, para fechar o podcast de hoje. O Santos venceu por 4-2 o Sport, uma grande vitória, tá? Grande vitória porque o Santos marca 2 gols, começa um, uma marcação de uma penalidade onde o Marinho converte, né? E um lance a mão ali, o toque de mão do Adrielson. E é o típico lance que eu vi muita gente que discordou da marcação, mas que a arbitragem vem marcando esse tipo de lance, tá? Apesar de você ver que não é intencional, não há intenção do atleta em, em, em ampliar a sua área de defesa ali, né? Mas a arbitragem, a gente tem visto em partidas recentes que está entendendo que isso é pênalti, né? O atleta assume o risco, né, a, a fazer esse tipo de corrida com o braço mais aberto, enfim, a arbitragem vem marcando esse tipo de lance, tá? E os zagueiros têm que estar atentos, né? Tem que estar com o braço recolhido. A gente vê vários zagueiros experientes que correm sempre com o braço atrás do corpo ou na frente do corpo, mas sempre colado ao corpo, né? E isso não aconteceu com o Adrielson. Acabou marcando, acho que não condeno, repito, porque apesar de você ver que realmente não há intenção, a arbitragem vem marcando esse tipo de lance, né? Acho que eles entendem que o atleta assume o risco. O Marinho cobrou bem, né? Viu o posicionamento do goleiro, fez um belo gol, tá? E aí depois o Santos marca mais um com o Lucas Braga, gol que inicialmente foi anulado, foi marcado o impedimento do próprio Lucas Braga, né? E depois houve a revisão no árbitro de vídeo e, e a arbitragem validou o gol, né? Viu que foi bem validado, né? Viu que o Lucas não estava impedido de fato. Tá? O, o Sport consegue uma reação, acho que de certa forma até inesperada, pelo contexto da partida, né? Você viu um Santos fazendo 2-0, era inesperado, tá? Que o Santos fosse tomar 2 gols, né? Todo respeito ao esporte, né? Mas é natural, tá? Você perder a confiança, perder a intensidade, e o esporte consegue encontrar 2 gols com o Marquinhos e o Leandro Barcia, né? E aí o jogo vai para o segundo tempo, parecia que ia ser um jogaço, né? Parecia que o esporte ia voltar com tudo, confiando numa possível vitória, até pela reação que teve. Eu imaginei que o esporte fosse voltar para o segundo tempo muito forte, muito confiante para buscar uma virada. Isso não aconteceu. O esporte caiu de produção, mas caiu muito de produção. Inesperado, aí sim, era inesperado o Santos tomar um empate. Depois, inesperado o segundo tempo do esporte, que depois de buscar um empate improvável, perde intensidade e o Santos encontra mais 2 gols, né? Um com o Bruninho, belo gol de cabeça, né? Um jovem da base do Santos, tem mais de 90, né? Impressionante. E é impressionante a agilidade, né, do Bruninho, né? Bruninho é modo de dizer, porque o cara é um gigante.
tá? O Marinho encontrou um lançamento para o Bruninho, ele cabeceou muito bem e se emocionou, né? Chorou depois do gol. É legal a gente ver isso, né? Quando é, é, o atleta da base ganha oportunidade e consegue fazer gol no profissional. É impressionante, eu repito, né? Impressionou a agilidade do jogador. Tá um cara muito alto e muito ágil, mostrou agilidade nesse gol. Tá, e depois o Santos fecha a conta, né? O Marinho sofre um pênalti do Tavares e o Soteldo converteu a cobrança. O Soteldo usando a camiseta 10 com o nome do Maradona, né? Homenagem ao Maradona. E aí a partida foi até uns 50 minutos, mas terminou por isso mesmo, 4-2. Grande resultado do Santos, e é o que eu falei, o Santos e o Palmeiras, 37 pontos, tá, encostados, empatados com o Internacional, que é o quarto colocado. Então o Internacional precisa reagir agora. Já não dá mais tempo para o Internacional agora vacilar. Precisa reencontrar confiança rápido, porque senão, tá, o G4 está em risco. Tá? E isso obviamente está em risco, tá? Porque o Palmeiras e o Santos vivem um bom momento. Hoje a gente ainda tem duas partidas para acontecer, né? Vasco e Ceará, Fluminense e Bragantino, e Grêmio e Flamengo. Dessa rodada ainda não vai acontecer, vai acontecer depois, tá? Então acho que por hoje é isso. Vamos acompanhar os jogos de hoje que fecham essa 23ª rodada e amanhã a gente está de volta, tá? Com mais podcast, com mais discussão, com mais debate. Tá? Desejar para todo mundo uma excelente semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau, galera.